Meus amados irmãos, já cumprimentamos a todos na ocasião na nossa introdução do nosso culto, e eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor pelo privilégio que tenho e a grande responsabilidade de mais uma vez. Não podemos deixar que esses momentos deixem de ser especiais, né? Momento de poder falar, expor a palavra do Senhor, mesmo na igreja que já estamos há tanto tempo. Sempre o mesmo sentimento existe de temor e tremor, da grande responsabilidade que é falar da palavra do Senhor. Eu peço sempre que os irmãos nos ajudem em oração para que a voz do Senhor seja ouvida sempre e a igreja não fique órfã de ouvir a palavra de Deus. Isso dito, isso posto, para isto, abramos o Evangelho segundo nos escreveu Lucas, o médico, capítulo 13, verso 22 ao 30, e nós vamos nessa manhã fazer a leitura desse texto e voltar a pensar um pouco na visão que nós deveríamos ter sobre a salvação que nós tanto almejamos, a salvação que existe na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É com isso em mente que nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 13, verso 22 ao 30. Sentado como estamos, mas reverentemente ouçamos a leitura da palavra de Deus, a verdade de Deus, a única verdade. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Eu irei repetir a pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele responderá: não sei de onde sois. Então direis: mas comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas nas nossas ruas, Senhor. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que virão serão últimos. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Pai, nós já oramos intercedendo pela tua misericórdia, mas não custa pedir de novo, Senhor. Se apiede de nós e fale com a gente. Descortina esse texto para nós. Tira a venda dos nossos olhos. Nos ajude a ver aquilo que é essencial a essa passagem. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Qual foi a última vez que você discutiu sobre salvação com alguém? Você se lembra? Eu fui criado desde cedo pelos meus avós paternos numa igreja batista tradicional. Depois fui levado para a igreja presbiteriana pelo meu tio. E eu me recordo bem
que o tema salvação era um tema bastante discutido naquela época. Se pensava em quem é o Salvador, se pensava em como ser salvo, se dava importância a isso. Parece que é isso que este alguém do verso 23 está preocupado. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Alguém tinha preocupação com esse tema. Alguém estava andando de lado do mestre, e o mestre o tempo todo falando, ensinando, curando, libertando, salvando, ensinando o caminho de volta para o Pai. O Senhor Jesus o tempo todo fazendo isso, e alguém tem essa curiosidade. Senhor, são poucos os que são salvos? Obrigado, Tiago. São poucos. Alguém estava preocupado com o tema da salvação, e você e eu estamos preocupados com isso? Ou já estamos tão seguros da nossa salvação que a gente não precisa discutir tanto isso? A gente está tão tranquilo dentro da nossa igreja. Eu estou tão tranquilo no carro de pastor, né? Talvez isso não é mais importante para mim. Já resolvido, essa parada está, pastor. O Senhor já fez tudo por nós, eu já criei nele, então, para que ficar se desgastando com salvação? Não. Isso aí é preocupação que tem que ser dos ímpios. Isso aí é coisa de alguém que está em rebelião contra Deus. Eles sim, pastor, eles têm que ter cuidado. O Senhor está voltando, a porta vai se fechar para eles, pastor. Eles que estão lá fora, eles é que têm que se preocupar com isso. É verdade. Eles têm mesmo. O tempo do fim está chegando e eles estão fora da comunhão dos santos. O tempo do fim está chegando e eles estão brincando com Deus. E Deus cobrará isso deles. Você tem razão quando pensa assim. Agora, só que deixa eu dizer uma coisa. Esse texto não foi dado para os de fora. O público que ouviu esse texto são os de dentro. Quem ouviu essas palavras duras do Senhor não foi a multidão, foi os discípulos. E isso me preocupa. Isso me deixa com frio na espinha. Porque se esse texto fosse os de fora da comunhão que estivesse ouvido, eu estaria mais tranquilo, realmente. Assunto aqui para dentro da igreja, a gente precisa se preocupar com isso, não. Está tudo tranquilo. Mas não foram os de dentro que ouviram, não foram os de fora que ouviram esse texto, foram os que andavam com o Senhor Jesus. Dizendo para nós que salvação é tema, sim, para nos preocuparmos. Lembrando para mim e para você que nós deveríamos nos preocupar com salvação, sim, o tempo inteiro. Antes de entrarmos propriamente na estrutura do texto e analisarmos as suas passagens, mas alguém pode perguntar que está aqui nessa manhã, mas a gente precisa ser salvo de quê, pastor? Lembre-se, existe um Deus soberano, que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que resolveu criar todas as coisas. E ao criar, ele viu que era muito bom. Estabeleceu leis a esses homens, entrou em aliança com esses homens, fez um pacto com eles, dizendo o seguinte: tudo vocês podem fazer, mas menos o que eu já disse para vocês, que está registrado em Gênesis 2. E esses homens vão, pecam contra o Senhor, caem, desobedecem, querem ser igual a Deus. E o que é que sobra para eles? Condenação, destruição, afastamento de Deus. Sabe de que nós precisamos ser salvos? Salvos do desvio que nós fizemos na pessoa dos nossos pais. E agora Jesus Cristo, por misericórdia, vem e encarna a segunda pessoa da Trindade e agora faz toda a obra no nosso lugar. Propõe um caminho de reconciliação com Deus. Diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se estabelece agora como a ponte que religa aquilo que foi quebrado. Jesus é a religião verdadeira. Religião vem da palavra religar. Ele veio para religar os homens e Deus.
Essa é a mensagem bíblica, essa é a mensagem da cruz de Cristo, essa é a mensagem do Evangelho. Deus criou todas as coisas, o homem caiu e ele veio redimir esses homens, ele veio salvar esses homens da condenação eterna. Então, salvos de quê? Salvos dos nossos pecados, salvos da condenação eterna, do inferno, a realidade do inferno, que é a vida sem Deus. Então, esse é o tema que está sendo discutido nessa passagem. É isso que aquele alguém está perguntando. São poucos os que nos últimos dias serão salvos, Senhor? E o interessante é que o Senhor está dizendo àqueles que o seguem. E a gente vai se concentrar na resposta dele. Porque o tema de hoje é: a porta é estreita. A porta é estreita. É assim que o Senhor começa essa resposta. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Estreita. Eu não sei se você já teve a experiência, e eu tive, na época dos estudos, lá em São Paulo, se você já teve a experiência de, no horário de pico, entrar na porta do metrô de São Paulo. Aquilo é uma experiência surreal. Eu achei que na primeira vez na vida eu estava levitando. Alguém estava me levando literalmente. Aquilo é um negócio... E você entra naquilo... que é aquela portinha assim, 5 passa ali, eu não sei como, 5 de uma vez assim. E você passa se espremendo, dando cotovelada, nego passando a mão na sua cara, e você na cara dos outros, e aquela coisa, e você vai entrando. Você só sabe que entrou depois que lá dentro tem um pouquinho mais de espaço. Aí você vai procurar onde se segurar. Às vezes é um se segurando no paletó do outro, naquela coisa, aquela confusão. Então, quem teve a experiência de entrar numa porta única, mas que muita gente precisa entrar por ela, sabe a dificuldade que é. É isso que Jesus está tentando dizer. Esforce-se por entrar numa porta estreita. Vamos ao texto. Lucas capítulo 13 é um capítulo muito interessante. O Senhor passa a falar daquela visão da queda da torre de Siloé, sobre 18 galileus que tinham morrido. E o final do verso 5 do capítulo 13 é assim: não era, eu vos afirmo, mas não, verso 4, melhor, para entender melhor o contexto. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, era mais culpado de todos os outros habitantes de Jerusalém? Jesus faz uma pergunta. Ele diz: não, Senhor, não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Capítulo 13 fala de arrependimento. Começa dizendo: arrependam-se, porque senão a mesma catástrofe que aconteceu da torre de Siloé caindo sobre 18, acontecerá com vocês. Aí Jesus conta a parábola da figueira estéril. Veja, para ilustrar o quê? O princípio que ele tinha acabado de dizer: ou vocês se arrependem, ou vocês acabarão como a figueira estéril. Como é que a figueira estéril acabou? Morta. Morta. Aí, mas para mostrar o poder da salvação, veja que o tema do capítulo 3 é salvação, ele conta a história de uma mulher que foi curada no sábado, para mostrar o seguinte: se houver arrependimento, pode continuar havendo salvação. É essa estrutura que Lucas está construindo para que você entenda. Se houver arrependimento, se não houver, morte. Mas se houver, vida. Se houver arrependimento, o destino é o da figueira. Se houver arrependimento, o destino é da mulher enferma. Se não houver, morte, como a figueira. Se houver, vida, como a mulher.
Aí depois Jesus disse assim, agora tem uma coisa, o poder do reino é muito grande. Veja que ele conta a parábola do grão de mostarda. Esse reino, quando ele é aplicado como aquela mulher que recebeu a mensagem, que acreditou no Senhor, que foi curada por ele, ela é que nem um grão de mostarda, que é uma sementezinha bem pequena, mas cresce e se enrama. E ele também, esse reino, que é fruto de um arrependimento, é que nem um grão da parábola do fermento. Ele conta a parábola do fermento. Esse reino é como um fermento que vai levedando toda a massa, vai contaminando tudo e deixando tudo bom. Porque a coisa boa é o pãozinho da Antônia, né? Por causa do fermento que vai levedando toda a massa. Veja, essa é a estrutura que Lucas está preparando para a chegada do texto que a gente está. Você não pode olhar uma passagem simplesmente sem olhar o que vem antes dela ou depois, gente. Então, Lucas preparou toda a estrutura, agora disse, vamos agora para um assunto importante, salvação, que é o assunto do capítulo 13. Vamos agora entender. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? São poucos. Olha o interesse dessa pessoa que faz a pergunta. Por que a perspectiva da pergunta é importante? Porque pode revelar o estado de quem está perguntando e, pior, o estado de quem está caminhando com o Senhor Jesus. A ideia é o seguinte, Senhor, são poucos, sabe por quê? Porque se for pouco, eu tenho que me preocupar de estar dentro deste pouco. Agora, se for muito, aí eu estou mais tranquilo, né, Senhor? Por que os irmãos acham que o discurso dos nossos dias é de uma salvação bem light? Que você não precisa fazer muito, você apenas precisa viver e amar. Ame, se doe pelo outro e você já estará salvo. Por que vocês acham que o discurso sobre salvação é tão líquido, volátil? É tão efêmero nos nossos dias. Por quê? Porque ninguém está se preocupando com isso. Porque isso incomoda. É a mesma preocupação de quem está perguntando aqui. Deixa eu perguntar a eles se são poucos. Porque se for muito, eu estou alegre. Agora, se for pouco mesmo, eu tenho que me preocupar. Então, qual é o conceito de salvação dos nossos dias? Ame. Ame o outro, se dê pelo outro, visite o outro, leve cesta básica para o outro. Pronto, aí Deus já vai estar gostando de você. Está tudo certo, tudo resolvido, está ótimo. E viva, curta, se divirta. Permita-se, seja que nem Jesus, ame. Esse é a coisa pífia dos nossos dias sobre salvação. A coisa mais, assim, rala, sem nenhuma sustentação, sem nenhuma estrutura. Aí aquele que está perguntando isso, ouve a seguinte expressão de Jesus. Aí eu acho que ele tremeu e nós deveríamos tremer com essa resposta de Jesus. Veja só o que Jesus diz. Esforçai-vos. Aqui é, soe muito. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Meus irmãos, se sou eu que está fazendo a pergunta a Jesus e ele me responde desse jeito, eu provavelmente ficaria logo nervoso, preocupado e começaria a pedir misericórdia da parte de Deus. Porque essa é uma resposta muito séria. Muito séria. Primeira coisa que a gente identifica na resposta de Jesus, que é preciso esforço. O importante é que vocês devem saber o que significa a salvação para lutar por ela.
O importante não é quantas pessoas serão salvas, não é se a multidão será salva, se Parque Novo Mundo toda será salva, não. O importante é que você entenda a grandiosidade da salvação e se esforce muito por ela. Mas, pastor, pelo amor de Deus, nós somos presbiterianos, o senhor sempre nos ensinou que a salvação é por graça, pastor. A obra toda foi feita por ele, só basta a gente nele crer e os nossos pecados estão perdoados e tudo está resolvido, pastor. Eu disse isso, ensinei isso e vou continuar ensinando, que é isso mesmo. Agora, quem disse a você que pelo fato da salvação ser por graça, não existe esforço de sua parte? Aonde você ouviu isso? Esse não é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz diz: você recebeu um tesouro, agora se esforce por mantê-lo. Esse é o evangelho da cruz. Você recebeu um tesouro que você não pode ter. Você está perdoado dos seus pecados. Você realmente agora está livre para se relacionar com Deus. Verdade. Na cruz de Cristo nós encontramos o caminho de volta para o Pai. É verdade. Então pegue isso que você recebeu, pegue esse tesouro e carregue ele como dependesse de você, para que você chegue lá no final e não dê com a cara na porta. Não dê com a cara na porta. É de graça, mas exige esforço, meus irmãos. É de graça, mas eu tenho que lutar. Esse é o equilíbrio do evangelho. Eu não podia fazer o que Cristo fez? Não. Você poderia fazer o que Cristo fez? Não. Você poderia voltar sozinho para Deus? Não. Você poderia ser chamado de filho de Deus por você mesmo? Não. Agora, Jesus está dizendo assim: se você se encontra com essa porta, se esforce por entrá-la, porque ela é estreita. Ela é estreita. A salvação hoje que é pregada no nosso meio é uma salvação de porta larga, de verdadeiros portões, que como nos finais de filme, claro, aqueles que não são eivados, não é? Cheios da doutrina do niilismo, do desespero existencial, porque agora está cheio de filme com final ruim, já percebeu? Antigamente a gente assistia um filme, não era, rapaz? O final era tudo bom, mulher aquela maravilha. Hoje não, hoje os caras estão eivados de sentimento niilista, de desespero existencial de mundo, e acaba o filme, você diz: o quê? Já acabou? Que porcaria! Você estava até, não é, empolgado com o filme, não é assim? Você estava até empolgado com o filme, quando chega no fim hoje, você diz: que porcaria é essa? Sabe por quê? Porque agora a mentalidade humana deixou-se levar pelo niilismo, desespero. Antigamente não, ainda tínhamos romantismo, da Idade das Luzes. Então, o final dos filmes, o final das novelas era tudo uma maravilha. No final, se organizava tudo. Só que essa não é a realidade da existência humana. No final haverá choro e ranger de dentes. Isso é que diz o texto, por mais que você goste de ouvir ou não. Eu também não gosto de ouvir isso, mas está escrito, não está? Não é a sua Bíblia? Não é a minha Bíblia? A gente não diz que isso aqui é a palavra de Deus, ou a gente vai dizer isso aqui que alguém errou? Isso aqui, segundo o escritor sagrado, é palavra de Jesus, que diz que é amor, na boca de muita gente aí. Amor, o Senhor é amor mesmo. Amor com justiça. Amor com tratamento de pecado. Ele diz que vai fechar a porta na cara de muita gente. E muitos vão ficar batendo. E ele diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Então entenda, meus irmãos, isso é muito sério. A gente não pode ler isso e ir para casa tranquilo, não é? Dizer: que legal, eu estou salvo, eu sou pastor, estou tranquilo, eu sou pastor. E daí que eu sou pastor? E daí? Que isso me garante? O que me garante é eu entender o tesouro que recebi da mão do Senhor e viver como dependesse de mim para chegar lá. Pastor, isso é legalismo. Não, isso é realismo bíblico.
O legalismo é quando eu digo que depende de mim para ser salvo. Eu nunca disse isso. Mas o realismo é que depende da graça do Senhor. Mas também eu preciso me esforçar para chegar até lá. A porta é estreita. Aí hoje a pregação é de uma porta larga. Cabe todo mundo, venha como você está. Não precisa você mudar de vida. Continue sendo atriz e ator pornô, que está tudo certo, apenas Jesus entrou no seu coração. Está ótimo. Eu vi recentemente um testemunho desse. De uma pessoa que se dizia, não, eu encontrei com Jesus, mas continuo fazendo filme pornográfico, não tem problema nenhum. Essa é a porta larga. Espaçosa, para entrar todo mundo. Jesus disse, não, senhor. A porta aqui é estreita, meu amigo. Muito estreita. E somente quem passar pela porta será salvo. Muitos... Deixa eu primeiro falar um pouco da figura da porta que nos foi mostrada aqui. Quem é essa porta? João capítulo 10, verso 9, está assim, eu peço que se o pessoal puder projetar, projete aí. E está assim escrito, João capítulo 10, verso 9. João 10, verso 9, está lá. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será o quê? Salvo. Não adianta você fazer boas obras, não adianta você dar assistência de caridade, isso, todas as coisas devem ser feitas pela igreja. A igreja deve se preocupar com o outro, chorar pelo outro, sentir a dor do outro, levar a cesta básica, fazer tudo. Isso é ilustração do evangelho. Temos que fazer. Se nós recebemos de graça, nós temos que dar de graça. Amém. Isso precisa ser feito. Agora, isso não te salva. Quem salva é a passagem pela porta. E quem é a porta? Eu sou a porta de Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará o quê? Pastagem. Pastagem. Isso é uma figura, não esqueça, que o Senhor está dizendo da relação que existe entre o pastor e a ovelha. Existe sempre uma porta no aprisco. Uma porta só para que as ovelhas entrem por ela e ali elas fiquem tranquilas, seguras de predadores e que eles possam comer a pastagem, descansar em partes verdejantes, tomar sua água tranquila e ficar bem. Jesus está usando a figura de um pasto, de um pastor e as ovelhas, e sempre na entrada do aprisco tem uma porta. Só que, melhor do que essa figura, da definição que Jesus diz de quem é a porta, esse texto aqui, especificamente que nós estamos trabalhando com ele, meus irmãos, lembra de outro episódio. Não só da porta da entrada das ovelhas, que é Jesus que faz a gente ter acesso de novo ao pasto, não é? Vamos usar essa linguagem que Deus quer nos dar. Mas tem uma figura que é muito mais forte e que faz mais eco com esse texto, que é na época de Gênesis, capítulo 6 até verso 9, na época do dilúvio. Vocês se lembram disso? O Senhor entrou em aliança com Noé, não foi? E disse a Noé, construa um barco, uma arca. E deu a medida exata para Noé. E mandou Noé dividir nos compartimentos de forma exata. Só que a barca só tinha o quê? Uma porta. Somente uma porta. Não tinham duas portas. Uma só. E a mesma ideia do que acontece no dilúvio, Jesus está dizendo, vai acontecer de novo, viu? Noé sai pregando, o apregoeiro da justiça, diz Hebreus, prega por mais de 120 anos. A quem que Noé está pregando? Ao povo de fora? Não, ao seu próprio povo. E Noé está dizendo, Deus mandou eu construir uma arca, rapaz, vocês entrem comigo. Alguém entrou? Não, só Noé e a sua família. 8 pessoas entraram na arca. E o texto diz que Deus fechou a porta por onde? Por fora. Quando a porta é fechada por fora,
a pressão interna não faz com que ela abra. Externa também, melhor. Porque a porta que ele fecha, ninguém abre, e a que ele abre, ninguém fecha. Isso não é clichê evangélico, isso aconteceu em Gênesis, capítulo 9. A ideia é que se como os conterrâneos de Noé não puderam entrar depois da porta fechada, Jesus está dizendo a mesma coisa. Muitos procurarão entrar e não poderão. E quando o dono da casa tivesse levantado, veja se não é a repetição do texto de Noé. Quando o dono da casa tivesse levantado e fechado a porta, quem fechou a porta da arca? Quem fechou a porta? Quem, na figura que Jesus está descrevendo, vai fechar a porta? Deus. O mesmo Deus que fechou a porta da arca para todos os conterrâneos de Noé, vai fechar a porta de novo. E nós estamos brincando com isso, achando que isso é tranquilo. Não, eu já estou salvo, está tudo bem. Eu posso viver minha vida cristã como eu bem entendo. Eu posso respeitar as autoridades constituídas sobre mim sem nenhum problema. Eu posso mudar de igreja quando eu quiser e vai dar tudo certo. Eu posso mudar de emprego, mudar de casamento. Se a minha esposa não prestou, eu posso constituir outra. Está tudo ok. É uma porta larga, espaçosa. É um evangelho fast food, pronto e rápido. Não. Nós temos que entender que há esforço de nossa parte nessa caminhada. Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós não queremos ser o que somos? Quantas e quantas vezes nós não queremos fazer o que fazemos? Quantas e quantas vezes nós choramos pelos nossos pecados? Quantas vezes nós dizemos a Deus, eu não quero ser assim, continuamos sendo. Mas isso não implica que nós não estamos dentro da porta. Isso implica que é preciso continuar a entrar por ela, pelos nossos esforços, pelo nosso choro, pelo nosso arrependimento. Isso significa que a vida cristã é dura, mas ao mesmo tempo doce, leve. Como assim, pastor? Esse é o mistério da fé. Jesus disse, quem tomar de mim, quem se apossar de mim, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou e não a vos dou, como o mundo a dá. A gente cantou hoje aqui, todas as coisas, inclusive os nossos sofrimentos e lutas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E essa é a perspectiva de nossa vida, meus irmãos. Não essa coisa barata, fácil. A bênção já está comigo. É eu que movo, eu que... Não. Essa coisa barata não. Essa coisa barata não nos salvará. Mas o esforço da fé fará com que a gente entre pela porta, mesmo só podendo entrar, porque Ele nos conduz. Veja, o final do verso 24. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por que eles não poderão entrar? Porque somente Deus conduz as pessoas para dentro da porta. Vocês já pensaram que foi Deus que fez uma aliança com Noé e foi por causa de Deus ter ido na família de Noé que a família de Noé entrou na arca? Vocês já pensaram quem foi que colocou os animais para dentro da arca? Vocês acham que Noé tinha condição de reunir todo aquele bicho e colocar para dentro da arca? De hipótese nenhuma. Hipótese alguma. Agora, só vão, da mesma forma de que quem só entrou na arca foi por escolha de Deus, só passarão pela porta aqueles que o Senhor escolher. Mas aqueles que o Senhor escolher, não é dado a oportunidade, a opção, né, a eles de viverem de qualquer maneira. Eles precisam viver se esforçando por entrar pela porta. Esse é meu ponto. E veja, eu estou fazendo um paralelo entre o evento do dilúvio e esse evento aqui. Veja como esse paralelo é muito forte. Jesus está lembrando, dizendo, olha, e quando o dono da casa se levantar e tiver fechado a porta e volte do lado de fora, começar a desabater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta.
Ele vos responderá: não sei de onde vocês são. Eu não conheço vocês. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Com Noé. Eu imagino a chuva começando a cair. Eu imagino que um dia passou. O segundo dia também passou. E Noé tinha dito que Deus ia mandar muita água. E o terceiro dia, e aí o povo começou a se preocupar. Terceiro dia não para de chover. Será que Noé estava certo? Por via das dúvidas, vamos lá bater na porta. Noé, olha, desculpa aí, cara. A gente pensou que era brincadeira. A gente não levou muito a sério. Perdão, abre essa porta, Noé. Não sei nem se Noé ouviu ou não. Claro que eu estou conjecturando, me permita imaginar isso. Mas eu posso dizer a você o seguinte, que o desespero começou a aumentar. E não sei se Noé ouvia ou não, mas se Noé ouvia, Noé dizia: eu não posso fazer nada. Quem fechou a porta não fui eu. Não fui eu que fechei a porta. Não é homem nenhum que fecha a porta. É o Senhor nosso Deus. Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Verso 23, então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos o que praticais a iniquidade. Meus irmãos, tomara a Deus que nenhum de nós que estamos aqui, nenhum de nós, a minha oração é que nenhum de nós possamos ouvir essas palavras do Senhor dura. Vão embora, não batam a porta, vão para o destino de vocês. Eu não tenho parte com vocês, eu não tenho relação com vocês, eu não conheço vocês. Saiam daqui. Mas nós comíamos e bebíamos, Senhor. A gente não ia para o culto todo domingo. Senhor, peraí, aqui a gente fazia Santa Ceia. Eu me lembro até as palavras do pastor Sam. Eu me lembro até a palavra do pastor Sam, pastor, Senhor. Pastor Sam dizia que naquele dia a gente ia comer tudo junto. Interpretando Mateus 26, que ele só sabe ler Mateus 26 na ceia, Senhor. Até sei qual é o texto que ele lia. Até eu sei. Ele só lê esse texto de Mateus 26 e ele dizendo que um dia a gente ia comer tudo junto. E agora, por que a gente não vai, Senhor? A gente não está fazendo as coisas? A gente não era religioso, não vinha todo domingo para a igreja? O que aconteceu que o senhor não está abrindo a porta? Tem alguma coisa errada aí. Eu não conheço vocês. Eu não sei de onde vocês são. O Criador dos céus e da terra dizer isso? Como é que ele não sabe? Está de brincadeira? Ele não conhece as pessoas? Eu não tenho relacionamento com vocês, é isso que Deus está dizendo. Eu não sou pai de vocês. Eu sou pai de um povo que já está dentro da porta, mas vocês não. Vocês não quiseram nada comigo. Eu também não tenho compromisso com vocês. Nenhum. Isso é triste, meus irmãos. A reação tem que ser choro. Choro, choro, choro. Ranger de dentes. Quando virdes o reino de Deus, Abraão, Isaque e Jacó, aquela tríade de paz da igreja, e todos os profetas, apóstolos, mais vós lançado fora. Muitos virão isso, e virão do Oriente, do Ocidente, ou seja, o Senhor vai salvar de todo lugar do mundo. Será um grande dia, será uma festa gloriosa. Vai vir do norte, do sul, do leste, do oeste, vai vir de todos os lados, a multidão dos salvos, entrando, sentando à mesa no reino de Deus. É por isso que o pastor Sam tem a esperança de vamos sentar com ele. Sentar. Eu gosto de mesa.
Lá em casa o pessoal sabe, eu gosto de sentar. Porque quando a gente senta com as pessoas é porque nós temos comunhão com elas. Nós temos amor por elas. Nós temos relacionamento com elas. Para mim, quanto mais a mesa caprichada, melhor. Prato bonito, copo bonito, descartável fora, garfo de plástico fora, isopor muito menos. Eu como aqui porque a gente tem que ajudar, né? Mas em casa não. O talher melhor, a prato melhor, a toalha melhor. E eu sento com minha família, eu sento com meus amigos, porque eu espero um dia, meus irmãos, da mesma forma, sentar com o Senhor. E Ele não vai dar coisa ruim, não vai tentar prato descartável, não, nem copo, não. De prata, as melhores porcelanas, porque é a boda do Cordeiro. É a festa do encontro do noivo com a noiva. É a taça melhor, é o vinho melhor, é a comida melhor, para aqueles que se esforçarem por entrar pela porta. Agora, para aqueles que não, eles simplesmente só terão uma coisa a fazer: chorar. Chorar muito. E não haverá mais tempo de arrependimento. Isso é que é triste. Hoje a gente peca, chora, mas ainda há tempo de arrepender-nos. Qual é o tema do capítulo? Arrependei-vos. Ainda há tempo, meus irmãos. Ainda há tempo para arrependimento, mas naquele dia não haverá mais. É o ponto final. Não há mais chance. Nada poderá ser feito para que se mude o quadro daqueles que vão entrar para a borda do Cordeiro ou daqueles que vão ficar do lado de fora da porta. Não há mais mudança de posição. Isso é sério. Muito sério. Meus irmãos, eu quero aplicar algumas coisas aqui muito rápidas. Primeira coisa, por favor, não enlargueça a porta. Ela é estreita. Não é você que enlarguece. Não é você quem diz que vai entrar ou não. Você nem sabe, ou nem sabe não, ou você nem se garante por você mesmo que vai entrar. Quem lhe garante é o Senhor. Então não enlargueça a porta. Não flexibilize coisas que não devem ser flexibilizadas. Não negocie padrões que não devem ser negociados. Não abra mão. Não abra mão da pureza da santidade na vida sexual. Não abra mão da pureza nos seus negócios. Não abra mão da licitude na área financeira. Não abra mão, nós vamos errar, nós temos muita coisa para consertar, eu sei. Eu sou pecador como vocês são, nós temos muita coisa para organizar, mas não baixe o padrão para que você seja aceito. Não, continue deixando o padrão no lugar que ele está e você se esforce para chegar no padrão. A gente tem uma tendência muito séria, a gente como homem, para a gente aplacar nossa consciência, a gente afrouxa o padrão, diz, não, mas Deus não está se chateando com isso não. Claro que não, isso é uma besteira, isso é uma modinha dos meninos. Deixa eles fazer o que eles quiserem. E deixa de ser tão radical. E nós vamos afrouxando o padrão de criação dos nossos filhos. Nós vamos afrouxando o padrão de relacionamento entre o casal, a esposa e o marido. Aí nós vamos afrouxando o padrão de relacionamento na criação dos meninos. A gente vai afrouxando o padrão de relacionamento na forma moral como eu devo me comportar no meu trabalho. Dentro da igreja, nos ministérios e cargos que a gente desenvolve, a gente vai baixando o padrão porque a gente quer enlarguecer a porta. Mas a porta é estreita. Quem disse isso foi o Senhor. A gente quer baixar o padrão para que muito mais gente entre pela porta. Não vai ser assim, meus irmãos. Se a gente fizer isso, a gente corre um sério risco de ouvir essas palavras duras do Senhor: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Isso é sério, não abaixe o padrão. Não, esforcemos nós para chegarmos no padrão. Aqueles que permanecerem em mim
e a minha palavra permanecer nele, e eles obedecerem os meus mandamentos, eu estarei com eles. Segunda aplicação. Eu não trouxe esse texto para que eu e você saiamos daqui tristes e apreensivos e preocupados. Não, eu trouxe esse texto para que a gente saia com mais confiança. É diferente. Eu estou chamando a sua atenção e a nossa atenção, eu também preciso. Do padrão do Senhor, a porta é estreita mesmo, estreita, eu tenho que me esforçar também. A salvação é por graça, já disse, não é por obras. Mas a graça não impede ou não anula o nosso esforço. Jesus está dizendo isso, esforçáveis por entrar pela porta. Agora, eu não estou dizendo isso para que a gente fique só nessa questão da estreiteza ou da largura da porta. Não, eu estou dizendo isso porque tem uma porta que a gente pode entrar. Eu estou dizendo isso para que isso nos encha de esperança. Eu estou dizendo isso porque Jesus é essa porta para nós. Eu estou dizendo isso porque a gente agora tem acesso verdadeiro para sentar com Ele, entrar por Ele, achar pastagem, comer, se divertir com Ele, nele, porque Ele é a porta. Então pense por esse outro lado também. Não saia daqui pensando, olha, eu corro o risco de não ser salvo. Não, saia daqui dizendo, graças a Deus, eu posso me encontrar do outro lado da porta, porque Jesus fez toda a obra por mim. E renutra, revigore o seu espírito para continuar lutando contra você mesmo, contra mim mesmo. Nós somos o maior obstáculo para nós mesmos, meus irmãos. Nós somos. Eu tenho repetido isso aqui, reiteradas vezes. A gente acha que o problema é o diácono, é o presbítero, é o pastor, o problema é a irmã da auxiliadora. Não, o problema é o Ictus aqui que toca errado. Não, o problema não está neles, começa em nós. Quando nós vencermos a nós mesmos, nós vamos ter até paciência com os erros dos outros. Vamos ter até mais cuidado com o outro. Agora, quando a gente não vence, todo mundo está errado, sou eu e estou certo. Não é por aí. Então, portanto, graças a Deus que nós podemos nos renutrir para lutar contra nós mesmos, nessa esperança de que vamos passar pela porta e sentarmos com o Cordeiro. Na noite de núpcia, na noite do encontro do noivo com a noiva. Aí sim, nós estaremos lá, se Deus nos ajudar a isso. Mas saibam que no meio da sua luta, do seu sofrimento, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Noé saiu da arca e viveu com a sua família a vontade do Senhor para ele. Plantou uma vinha, reconstruiu as cidades e continuou a sua trajetória. Nós vamos entrar pela porta para continuar vivendo com o nosso Deus, sem nada que existe do lado de fora da porta. Porque o que existe do lado de fora da porta é morte, como houve no dilúvio. Destruição. Nada. Aquilo era o inferno anunciado, como o Senhor anunciou o inferno aqui. Nada que estiver fora da porta terá vida. Será choro e ranger de dentes. Que possamos, naquele glorioso dia, ouvir as palavras que não estão nesse texto, mas igualmente nas Escrituras elas estão. Vinde, bendito do meu Pai, entrai para a mansão que eu vos preparei. E aí nós vamos com Ele reinar eternamente. Voltemos a pensar em salvação. Voltemos a discutir sobre salvação. Voltemos a pensar quanto salvação é importante para nos ajudar a viver esse mundo secularizado. Esse mundo que não quer mais saber de Deus, esse mundo que passou do cristianismo, já é pós-cristão. E eu estou dando isso não só para a Europa, para o Brasil, mesmo no seu 31% de população evangélica. Nunca foi um evangelho saudável o que nos levou a esse número, senão a nossa nação não estava assim. Nós estamos vivendo, meus irmãos, uma era pós-cristã. Ela chegou no Brasil, mas nós temos que reafirmar nossa fé todos os dias para vencermos
porque salvação é o tema principal da nossa existência. Quem salvará? Quem se salvará? Aqueles que o Senhor buscou, mas aqueles que se esforçam por entrar por uma porta que é estreita e não larga. Que Deus, então, nos abençoe. Amém?